Você, eu, algumas pessoas no mundo não se identificam com a nossa realidade. A realidade onde você nasce, vive e morre. Claro que, na verdade, essa sempre foi a realidade durante os séculos que se passaram em nosso mundo, mas acredito que quando criança você deve ter escutado histórias de grandes heróis. Heróis que tiveram conquistas incríveis durante sua vida e no fim dela obtiveram uma imensa honraria por seus feitos. Mas hoje, se você olhar para si mesmo, agora, nesse exato momento, o que você vê? E antes que você diga que vê apenas alguém patético, que tem um trabalho patético e até um sonho que as pessoas possam julgar como ridículo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é ser um herói para você? Independente de onde você seja, você talvez deva ter pensado que um herói é aquele que salva uma vida e aquele que se dispõe de sua saúde para proteger alguém. Mas você sabe como uma pessoa faz isso? Um herói luta contra seus próprios demônios. Um herói não se limita a salvar pessoas, ele luta diariamente contra si mesmo, contra seus medos, angústias, vontades e desejos, para que ele possa fazer o que julga ser certo. Talvez você leve um tempo para perceber, mas você é o herói da sua própria história. Como você já viu na thumb, o episódio de hoje é como sobreviver em The Boys. Se você é novo aqui, eu sou o John, seja bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Eu estou disponível em outras plataformas como Spotify, Google Podcast. E se você gostar muito, não se esqueça de me ajudar no Apoia-se. Se você, claro, tiver a oportunidade, eu ficaria muito grato. E, no geral, tenha um ótimo episódio e até depois. Bom, diante dos desafios que o mundo nos coloca, ter poderes facilitaria muitas coisas, certo? Não só fisicamente, mas ter habilidades que vão além da nossa compreensão faria com que o nosso psicológico fosse até mais saudável. Seríamos totalmente seguros de nós mesmos, e isso já seria incrível por si só, mas nós sabemos que não para por aí. Então eu tenho uma pergunta para você. Se você tivesse superpoderes, você ainda seria você mesmo? Na série The Boys é mostrado o retrato de como seria o mundo caso as pessoas tivessem poderes. Com a sua ganância e ego inflados, seria como ter uma bomba que pudesse explodir a qualquer dia e a qualquer hora. Então surge a pergunta: como sobreviver em The Boys? Vamos lá, para que você possa tornar possível a sobrevivência em The Boys, você precisa entender alguns aspectos do mundo imposto pela série. Apesar de serem alguns pontos importantes e complexos, alguns deles não são tão diferentes da nossa realidade. Tá? Então esses pontos eles são a política e o funcionamento do mundo, as influências psicológicas que qualquer indivíduo possa ter, alterações físicas por conta dos poderes, o surgimento das mutações e, claro, o que lhe torna o super-herói, que é o composto V e o composto V temporário. Então, esses são os principais pontos que vamos tratar para sobreviver em The Boys. E se você não leu a HQ ou assistiu a série, eu recomendo que você a veja. Ela é uma série original da Prime Video e não se preocupa, mesmo não assistindo e você não se importando com spoiler, eu vou explicar tudo para que você possa entender, tá? Então, agora eu quero que você se coloque em uma realidade parecida com a nossa. Pessoas têm trabalhos normais, países entram em constantes conflitos por diversos motivos, mas essa realidade que você deve se colocar, ela vai ter uma pequena diferença. Super-heróis não serão mais apenas personagens de filmes ou histórias em quadrinhos. Agora existem pessoas com poderes que o tornam capazes de parar carros com as mãos nuas, sobreviver a explosões e muitos outros feitos que são possíveis realizar tendo um corpo muito superior à nossa realidade humana. Então, é claro que quando pensamos em um mundo com pessoas que têm uma habilidade que as põe sobre as outras, nós já pensamos diretamente em um ponto. O que evitaria que elas usassem os poderes delas contra a própria população? Teriam controle ou apenas deixaríamos essa decisão para a consciência de tais pessoas com poderes?
Dando uma pausa rapidinho, se você escutou até aqui e estiver gostando, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Lembrando que eu também estou disponível no Spotify, Apple Podcast, entre outras plataformas. E se você estiver gostando muito do conteúdo, não se esqueça de me ajudar lá no Apoia-se para que eu consiga evoluir o canal mais e mais com a sua ajuda. Fechou? Então, pode continuar o episódio aí. E é aí que nós entramos no nosso primeiro ponto. A política do universo da série, assim como da nossa realidade, ela é corrupta. Lavagem e desvio de dinheiro na série acabam sendo os menores dos problemas quando se esconde tantas informações que envolvem a segurança pública. Mas para entender melhor como funciona a politicagem do universo da série, eu preciso primeiro te explicar brevemente o início do composto V. Então, o desenvolvimento do composto V, que é o soro que torna os super-heróis, ele nada mais do que foi uma jogada política a fim de avanço tecnológico, militar, e isso estava sendo feito por um cientista alemão durante o período da Segunda Guerra, o que de fato aconteceu. Não o desenvolvimento de uma super vacina, né, que torna as pessoas em super soldados, assim como, se você parar a pensar, acontece no Capitão América, mas durante a Segunda Guerra, nos campos de concentração, vários supostos e, entre aspas, cientistas fizeram diversas experiências com pessoas que estavam presas nos campos de concentração. Essas pessoas não eram só judias, mas qualquer outro grupo que os nazistas pudessem considerar inferiores. E essas experiências, elas não foram apenas para desenvolver uma melhor sobrevivência dos soldados alemães, ou até mesmo métodos para criar vacinas ou soros contra armas biológicas. Tinha algo muito pior do qual eles faziam com essas minorias, que eram as experiências feitas para afirmar a superioridade alemã sobre outros grupos étnicos. Então podemos afirmar que o composto V, nos baseando na série, seguindo o conceito de que ele foi criado na Segunda Guerra, estava em desenvolvimento, né, durante a Segunda Guerra, por um soldado alemão, e toda a questão que conhecemos da Alemanha nazista, ele foi desenvolvido por interesses políticos e comerciais. Então, o ponto que você deve notar na política da série é que a política ela acaba sendo uma faca de dois gumes. Então, ao mesmo tempo que ela permite e esconde a verdadeira natureza dos heróis, onde eles cometem atos criminosos, dos quais jamais serão cobrados, o Estado, por permitir isso, ele cria uma barreira em que os heróis não ultrapassam para que eles não tenham sua imagem exposta, e aí eles possam manter a pessoa pública da qual eles são. Porém, isso pode acabar, pode não, isso na verdade tem um limite. Podendo durar anos ou semanas, uma hora ou outra os heróis eles podem acabar se virando contra o governo e sua população. Mas aí entramos em uma outra questão que seria certo dizer que todos os heróis eles são pessoas ruins e que poderiam causar danos à população? Não, nem todo super-herói poderia ser violento ou acabar atacando a população, e isso seria derivado da sua base ideológica. Então vamos aos fatos. Os heróis eles são pessoas que geralmente acabam fazendo exercício no geral, acabam treinando suas habilidades. E isso claramente tem um efeito bom no corpo, tanto para um super-herói quanto para um humano comum, onde você acaba aumentando sua autoestima, tornando a pessoa mais confiante de si mesmo, certo? Então, conviver com outros super-heróis que praticam e vêm construindo uma autoestima alta, acaba gerando um convívio tóxico para cada um deles. Então, pessoas que partilham desse fator acabam gerando uma autoestima alta e, por si só, os super-heróis eles já acabam tendo uma autoestima melhorada por conta deles serem vistos como deuses, como seres superiores à raça humana. Então, isso acaba podendo desenvolver uma autoestima excessiva. E o ponto que eu quero chegar, isso afeta a autocrítica do indivíduo, se vendo superior e não reconhecendo seus próprios erros. Por isso a ideologia, digamos que de vida, de um super-herói afetaria diretamente em seus feitos, tornando ele perigoso ou não para a sociedade. Então, como você deve imaginar, o psicológico dos super-heróis na série The Boys não é lá essas coisas, mas a série nos mostra como eles foram tratados como mercadoria em sua vida e boa parte deles acabaram desenvolvendo problemas psicológicos que os tornaram problemáticos para a sociedade, fazendo assim com que eles se tornem praticamente imprevisíveis e fazer com que
o primeiro método de sobrevivência seja basicamente impossível de se praticar por um período longo de tempo, tá? Então, já que viver de forma pacata e tentar manter a distância de qualquer super poderia facilmente ser alterada com um super-herói indo à loucura ou algo do tipo, como você poderia sobreviver? Então você aí vai imaginar que, assim como feito na série, a forma mais eficaz seria tomando o composto V, certo? Sim, errado você não está. Eu comentei no vídeo sobre como derrotar o Capitão Pátria que teria como mantê-lo na rédea com ameaças de manchar sua imagem, mas como eu mesmo disse no vídeo, o Capitão Pátria ele poderia vir a ter um limite com isso, e isso acabou sendo nos mostrado na série. Então essa ideia de você mantê-los na rédea com ameaças ou qualquer coisa que atinja eles de forma ideológica, ela acaba não sendo tão eficaz. Então nos daria uma proteção, mas ela não é garantida. Então teríamos que usar o composto V. Armas de destruição em massa, elas acabam podendo sim causar efeitos e até matar super-heróis como o Capitão Pátria, por exemplo. Mas o problema aí não é nem utilizar a arma em massa nele, o problema é prender um super e manter ele preso até que você consiga utilizar a arma. Então acaba sendo inviável essa opção, a não ser que os fatores eles estejam ao seu favor, tá? Então agora você provavelmente vai estar se questionando se você toma o composto V, ele vai poder te matar. As chances são altas de mortalidade ao tomar o composto V. E se você tomar o composto V temporário, você vai morrer em torno de 3 a 4 doses depois, né, pegando algum problema em si no corpo, alguma doença por conta do estresse que ele causa no seu corpo. Então você vai se perguntar o que fazer. O composto V ele é aplicado em crianças por estarem ainda em desenvolvimento, e isso faz com que a taxa de mortalidade seja pequena, já que o corpo ele ainda está em constante evolução. Mas você e eu não somos mais bebês, certo? Não somos crianças nem adolescentes, o que poderia facilitar a sobrevivência. Tomar o composto V em nossa forma adulta poderia nos matar, mas por quê? Isso na verdade acaba sendo um pouco simples. O composto V ele interage com todas as nossas células do corpo, então fazendo com que a pessoa ela acabe sofrendo mutações de maneira geral. Quando chegamos em uma certa idade na nossa vida, o nosso corpo ele para de crescer e evoluir, e ele começa simplesmente a envelhecer. Em um corpo com idade de 25 a 30 anos para cima e sedentário, talvez o composto V ele possa ser fatal, fazendo com que seja imprevisível sua morte, já que basicamente isso é uma teoria. Depende muito também do indivíduo e das suas particularidades, seja ela física ou psicológica. Mas uma coisa é certa, quanto mais jovem você tomar, mais chances você tem de sobreviver. E o V temporário, como eu citei, ele lhe fornece poderes, mas ele é fatal a partir aí da terceira a quarta dose. Então, ele tem uma certa vantagem no uso, porque você tem certeza que você não vai morrer tomando a primeira dose, você vai ganhar 24 horas de poder, mas você só pode usar de 3 a 4 vezes. Posterior a isso, seu corpo começa a vir a falecer. Você pode até tomar mais vezes, mas vai acabar acelerando o processo e você pode acabar até morrendo ao ingerir. Então, para você sobrevivente, é importante lembrar que os poderes que você vai ganhar, se você sobreviver, eles são aleatórios. Mas uma coisa é certa, pelo menos todos os super-heróis eles ganham resistência e durabilidade sobre-humanas, podendo ser mais, menos ou igual a do Capitão Pátria, por exemplo. Então você pode ganhar um poder completamente inútil ou pode ganhar algo que faça você ser maior que todos os super-heróis existentes. E aí entra o lado bom do V temporário. O V permanente, ele acaba não causando danos ao seu corpo porque aumenta a regeneração, então qualquer dano que você teria causado no seu corpo, você acaba se curando de maneira mais rápida, você cria uma resistência melhor. O V temporário, quando passa o efeito, você volta a ser humano. E diferente de, por exemplo, um filme da Netflix chamado Power, que você toma o remédio e você utiliza os poderes, esses poderes, dependendo de qual for, ele causa danos ao seu corpo, como por exemplo, se você controlasse as chamas. Você controlaria as chamas, mas o seu corpo seria queimado. Isso é um grande problema. O V temporário não tem esse problema. Após as 24 horas de uso,
você não tem nenhum impacto causado por conta dos seus poderes, tá, no seu corpo. Então surge a pergunta novamente: como sobreviver em The Boys? Você tem a simples opção de tomar o V e arriscar tudo, tomar o V temporário e morrer algumas doses depois, ou você pode fazer o seguinte: guarde ambos, tanto o V temporário quanto o V normal. Treine seu corpo e sua mente, se alimente bem, viva pacificamente e longe de todo o caos causado pelos super-heróis. E se em algum momento de necessidade você precisar usar o V, você poderá optar entre usar o temporário por algumas vezes e aí acabar morrendo, ou você pode arriscar tudo de cara e tomar o V permanente. Lembrando que não sabemos o que acontece se você tomar o V temporário e depois tomar o V permanente. Pode ser que ele prejudique mais do que só seu cérebro, o V temporário, e isso acabe fazendo com que o V normal lhe mate ao tomá-lo. Mas de qualquer maneira, o V vai ser indispensável para a sobrevivência e, claro, se possível, viver longe de todo o caos e só usar se for necessário. Bom, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de ativar o sininho para sempre receber as notificações e se inscrever para me ajudar a ter uma noção melhor se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Estamos disponíveis também em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E não esqueça, se você gostar muito e quiser me ajudar, eu também estou disponível na plataforma Apoia-se para você me auxiliar a manter o canal e evoluindo mais e mais ele. Fechou? Um abraço para vocês, um beijão e até a próxima.